Saudações e bem-vindo a mais um episódio. Estamos a refletir sobre o passado, o presente e o futuro do país no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Corria o ano de 1975, precisamente a 25 de junho. Hoje, a nossa reflexão tem como perspectiva aquilo que foi a evolução no setor da saúde. Para isso, temos como convidado o médico epidemiologista Avertino Barreto, que é bem-vindo para esta conversa nos próximos minutos. Obrigado. Doutor. Nestes 50 anos da independência de Moçambique, na sua área, onde foi gestor, em tempos até de muitas crises, podemos citar aqui a problemática do HIV-Sida, a gripe aviária, a cólera, etc, etc. Quais são os grandes marcos que guarda? O grande marco é ter vivido num período em que toda uma equipe a que eu estava ligado tinha voz, não só a nível do Ministério, mas voz a nível do Governo. Quer dizer que acreditavam naquilo que fazíamos, os resultados eram patentes e a facilidade com que nós conseguíamos implementar e o apoio que tínhamos era enorme. Então, foi um momento em que senti que a prioridade do Governo, de fato, era este povo. O objetivo central era garantir saúde, qualidade de vida deste povo. E deram os instrumentos para que isso pudesse ser possível. E como é que o setor da saúde se apresentava antes da proclamação da independência nacional? Eu trabalhei há alguns anos na Beira. Fui, na altura, o responsável adjunto do Departamento de Trabalho Biológico de Manica e Sofala ainda. E, desde essa altura, e antes, quando estava a estudar engenharia, já aqui, praticamente antes da independência, no ex-Lourenço Marques, participavam dos grupos de estudantes e na Beira com muito mais incentivo, era a cidade onde nasci, conhecia o território e consegui trabalhar em benefício daquele período pós-independência e foi com muita alegria que se alcançou também, na altura, com todas as dificuldades, alcançamos muitos bons resultados numa cidade que era considerada o bastião negativo no tempo colonial, porque era mais rebelde, muito unida e que mesmo na altura fez coisas que não cabia na cabeça e que não existia em Moçambique. O médico Avertino Barreto, portanto, também experimentou a engenharia? Sim. Chegou a concluir o curso? Não. Entrei por um erro, por ter sido bom aluno em Física e Matemática no 7º ano. Terminei com notas fabulosas e disse, olha, afinal não é Medicina que eu quero, o meu jeito é Engenharia, porque são matemáticas, a área das matemáticas, da Física, mas cedo compreendi que não era aquele o meu futuro. Quantos anos chegou a fazer de engenharia? 2. 2 anos. E depois muda-se para aquilo que achava que era a sua maior inclinação, a medicina. Portanto, Moçambique proclama a independência nacional em 1975. Seguem-se vários programas na área de saúde, com destaque, por exemplo, para as campanhas de vacinação. Pode partilhar o seu conhecimento? Por isso, eu em medicina entro em 77. Por isso, de 75 a 77 trabalhei na Beira, como digo, a nível do partido, das atividades, e depois disse não, agora é a altura de estudar e dar um contributo numa área que eu gosto. Por isso tive toda uma parte do ensino, formação médica, que para mim ainda hoje tento explicar às pessoas e tento transmitir todo aquele valor que nos foi inculcado e que permitiu
criar as bases para o trabalho que eu fiz no futuro, com afinco, com dedicação e convicto daquilo que estava a fazer. O Moçambique chegou a ser uma referência mundial a nível das campanhas de vacinação. Como é que isso foi possível? Moçambique era referência não só nas campanhas de vacinação. Moçambique começou por ser referência pela política que criou, que desenvolveu no âmbito da saúde. A estratégia política e a implementação dessa estratégia é que tornou o país um exemplo e cuja estratégia incluía campanhas de vacinação. Basicamente, era uma atividade ligada aos cuidados de saúde primários, que nós chamávamos. Era a atenção primária de saúde, base para garantir, desde as criancinhas aos adultos, tivessem um primeiro acesso aos cuidados de saúde próximo das suas casas e com pessoal eficiente e com recursos suficientes para evitar longas demoras, longas marchas, o que dificultava depois a recuperação dessas pessoas. E foi esse sistema associado aos cuidados de saúde primários que foi o grande arranque, o grande exemplo que Moçambique deu ao mundo. Dizer, não, este é o princípio básico e depois vamos pensar a nível dos outros cuidados. Vão ser muito menores se resolvermos o dia-a-dia e o que é primário em termos de saúde da população. E considera hoje missão cumprida? Olha, infelizmente, hoje, esta atenção está a ser muito descurada. Muito descurada. Continua-se a realizar algumas atividades, mas sem... Ou seja, deficitariamente. Eu dou-lhe um exemplo simples. Como médico, e fui médico-chefe distrital no Chocua, sabia que tínhamos que fazer algumas ações para garantir a saúde. Partir do princípio que a saúde não é só não estar doente. Eu posso garantir o bem-estar das pessoas, bem-estar físico, bem-estar mental, pessoas com alegria, com vontade de viver, podiam produzir, trabalhar. Isto era um ânimo muito grande. Nós controlávamos os poços de água da população. Íamos às aldeias, aos bairros, tínhamos kits e víamos se a água era própria para o consumo e, em função disso, determinávamos o que é que se ia fazer. Este é um exemplo, a água. Hoje é um problema. Hoje temos unidades de saúde, maternidades, que não têm água. Para mim é inconcebível. Eu estou a ver uma sala de partos, como é que é a higienização desta sala sem água. E permanentemente há problemas de acesso à água dessas unidades sanitárias, principalmente periféricas. Por isso, coisa que nós não sentíamos. Havia todo um sistema, ao nível já distrital mesmo, que o objetivo era garantir água com qualidade. E como tinha a saúde, tínhamos kits com testes, íamos ver os poços das aldeias todos, como é que estava, e realmente conseguimos garantir o mínimo. O mesmo acontecia com o tratamento e o acompanhamento das grávidas, que eram programas específicos, tratamento, as vacinações como prevenção das doenças, e Moçambique foi famoso por aquilo que atingiu com a vacinação contra a varíola. Praticamente 98% da população foi vacinada. Foi um esforço tremendo, mas entrava naquele pacote de cuidados primários, de atenção, da prevenção. E também pioneiro de enquadrar na estratégia de saúde, ao nível primário, todo este programa de vacinação, atenção à grávida, as maternidades, os partos, com dignidade. Hoje, o sistema está muito diferente, as dificuldades são muito maiores e perdeu-se muito deste espírito de atenção primária de saúde. E hoje estamos a pensar em sofisticações da saúde em detrimento daquilo que é uma poupança para o país, é uma atenção imediata no local,
impedindo que as pessoas percorram dezenas de quilómetros para ter alguma assistência, muitas vezes. Doutor Everton Barreto, como é que se perde esta visão da gestão do sistema de saúde? Porque é uma visão que deu resultados e, entretanto, ocorre num período em que o país não tinha tantos recursos como tem hoje. Era importante, para mim, há fases diferentes do processo de saúde em Moçambique. Há uma fase em que havia uma atenção séria e apoiada orçamentalmente para esta atenção primária de saúde, que começava desde os APS, os agentes polivalentes e alimentares, os postos de saúde, centros de saúde e os hospitais rurais. Este era o núcleo fundamental da atenção na altura e que garantia a implementação de todas estas estratégias primárias básicas de saúde, o que impedia que qualquer doente com problemas básicos tivesse que recorrer aos hospitais provinciais, ao Hospital Central. Havia todo um esquema de referência e que era obedecido. As pessoas cumpriam e tinham tempo e espaço para serem atendidos. Segundo, o pessoal estava motivado, muito motivado. Não podemos esquecer que no pós-independência mantinha-se a ideia ao nível periférico que o professor e o agente da saúde eram figuras fundamentais e de grande respeito. Não é por razão alguma que o professor tinha meios para viver, condições diferenciadas que a própria população apoiava. Os enfermeiros-chefe, o médico, era de um respeito tremendo que as pessoas tinham, nutriam. Eram duas figuras que ao longo dos anos foram completamente, violentadas. As condições de trabalho alteraram-se, as condições de vida, os benefícios que tinham passaram a ser menosprezados, comparativamente àquilo que tinham, e tudo isto abalou muito o sistema. Mas estava a dizer, por isso vivemos este período, foi maravilhoso. O empenho a todos os níveis dos quadros da saúde em relação aos programas de saúde era muito grande. Vivemos um segundo período em que os recursos existentes e a política existente impedia que houvesse maior crescimento na atenção que nós chamamos secundária ou terciária de saúde. Os hospitais provinciais, os hospitais centrais, tinham carências na altura, dificuldades, não só humanas, de recursos humanos, como orçamentais também. E nessa altura, muitos doentes com posses começaram a recorrer aos serviços fora do país. E isto entrou em cadeia com muitos quadros nossos que tinham preferencialmente esse direito e beneficiavam, mas criou-se esse espírito da necessidade de encontrar uma alternativa ao serviço de saúde. E a pressão era grande, a pressão da medicina privada, daquilo que acontecia à volta de Moçambique. E conseguiu-se. Conseguiu-se depois de alguns dissabores, algumas tentativas individuais em que foram muito reprimidas, mas acabou por ser o próprio sistema, a própria direção do país, que optou por desenvolver em Moçambique a medicina privada. Não estou contra, nem um bocadinho contra. Há espaço para tudo. Só que temos que permitir mas não desprezar a saúde pública, o nosso sistema público de saúde. Então, são esses três fases marcantes que vieram desmembrar todo o espírito. A agravar toda esta situação, houve todo um sistema de ganância, de apropriação, de corrupção que começou a nascer.
a altos níveis, que praticamente começaram a menosprezar o sistema que tínhamos e gabavam-se que eu não tenho problemas. Saúde, eu vou para fora, eu vou para fora. Começaram a minimizar o esforço, a desprezar o esforço dos médicos moçambicanos que tinham e o próprio recursos que o hospital tinha, principalmente o Hospital Central, que era referência, o Hospital da Beira, também central, referência, Nampula, começaram a trabalhar com inúmeras dificuldades. E não conseguiam acompanhar a evolução da medicina ou dar resposta à evolução da própria medicina. Aí vem o descalabro da instalação da medicina privada propriamente dita, onde era aliciante pelos recursos que tinham, mas era uma medicina dirigida, eu digo, praticamente para o bairro Campo-Fumo, não para o resto da população. E foi degradando. O Sistema Nacional de Saúde, o serviço, foi degradando-se até aos nossos dias. Por isso, essas três fases são importantes para vermos porque é que chegamos a esta situação. E chegamos a uma situação em que os melhores quadros da saúde, que eram aqueles quadros, eventualmente, eram os mais competentes, eram aqueles que não entravam em esquemas de corrupção, eram aqueles que dedicavam-se com muito afinco aos seus doentes, que estudavam e que mantinham um bom nível de atenção de saúde, fundamentalmente na formação de novos quadros. De repente, veio uma onda de reformar todos eles, não sei com que objetivo, completamente contrário àquilo que existe no mundo inteiro, mas Moçambique, a direção do país toma essa decisão, e estamos na situação que estamos, com gente jovem que foi educada neste espírito do novo rico, da ambição, de ter benefícios imediatos, da medicina privada, e temos um serviço de saúde público hoje que de vez em quando tem apoio dos médicos, mas são médicos que têm vários sítios para prestar cuidados de saúde porque ganham dinheiro, vivem melhor. Isto atingiu também o nosso pessoal de enfermagem e, eventualmente, atingiu também o pessoal auxiliar, que disse, eu vivo aqui miseravelmente, não tenho condições, e há um desvio aqui, um desvio ali, uma tensão aqui, depois corro, vou para outro sítio para trabalhar, à noite, à tarde. Então criou-se este, para mim, descalabro que temos hoje, salvo exceções. Temos exceções, mas no geral é isto que vivemos. A medicina privada, que os nossos colegas, muitos que trabalham no serviço público, depois dedicam porque querem naturalmente ter uma vida melhor e o país não garante essa vida melhor. E eles comparam aquele que não faz nada, aquele que é filho deste, aquele que é filho daquele, exibe-se e nos chama de desgraçados permanentemente. Não é possível. Como é que ele vive desta maneira? Que recursos é que ele tem? Onde é que ele adquire recursos? Como é que tem aquela casa? Tem aqueles carros? Tem aquela vida? Como é que este dirigente vive desta forma? E nós aqui trabalhamos, salvamos vidas, somos muito desvalorizados. Quando digo nós, pessoal serventuário, os enfermeiros, que são a base. Sem enfermeiros a unidade sanitária não funciona. E os médicos. É esta a situação, a evolução que a saúde teve, infelizmente. E hoje temos situações que não deviam acontecer. Com o agravante, hoje, com a medicina privada e o sonho de sofisticação do sistema, optou-se por apetrechar os hospitais com máquinas sofisticadas,
são importantes, mas infelizmente este país não tem o hábito de manutenção dos aparelhos, mas não tem capacidade interna de manutenção. E nós vemos, partindo do próprio Hospital Central, quantas vezes por ano o raio-x simples não funciona, o TAG não funciona, os aparelhos de ressonância não funcionam. Chegaram há pouco tempo aos hospitais centrais de Nampula, Quelimane, os mesmos aparelhos sofisticados, que a maior parte do tempo estão parados por falta de assistência, em detrimento da água nas unidades básicas, para não falar na própria cidade de Maputo, temos centros de saúde que têm problemas sérios de água, problemas sérios de saneamento. E eu pergunto, que exemplo é que a população tira? Dizer, olha, vou ao hospital, não tenho água. Vou ao hospital, não tenho medicamentos. Parte do braço, não tem gesso. Eu lembro no Shockwave, nos anos 83, 84, 85, 86, antes de ir para Xaxá como diretor provincial, nunca tive dificuldades em nenhum medicamento, em nenhum material médico cirúrgico. E era numa altura também havia dificuldades e havia guerra. E olho hoje, com toda esta sofisticação, os recursos que são alocados à saúde proporcionalmente diminuíram. Independentemente dessa sofisticação, porque depois não há recursos financeiros para manter o que temos, então temos aquele elefante branco nas unidades, mas as coisas básicas que a população precisa, não temos. Este quadro que traz a doutora Evertino Barreto não significa, portanto, não representa uma espécie de uma alta traição à visão do presidente Samora Machel, que preconizava a saúde para todos? Eu não queria chegar a esse pormenor, mas, para ser sincero e honesto, tenho de dizer, isto tudo acontece após a morte do presidente Samora Machel, em 1986. Começaram-se a desvirtuar muitos princípios que a Frelimo preconizava até esse período. E conhecemos os desmandos, tudo isto começa a partir da morte do presidente Samora Machel. A saúde foi afetada por isso. Nos primeiros anos houve uma tentativa de equilíbrio, mas começa o destroçar, vamos lá, dos princípios. E com o agravante, a educação, que era uma base para o povo tomar o poder, hoje está uma desgraça. Desviam-se milhões de dólares. Há dias estava a ver uma associação de carpinteiros em Nampula com problemas que proibiram que tirassem um ou outro tronco de madeira, podiam ser utilizados para fazer, como associação, resolver o problema das carteiras nas escolas, em vez das crianças estarem debaixo das árvores. Não, foram bloqueados porque temos capacidade interna. Sabemos que houve concurso de milhões de dólares para fazer carteiras e desapareceu o dinheiro, carteiras não existem. Então, o nós não garantirmos uma boa educação é um princípio simples e antigo, que dizíamos, um povo alfabetizado, um povo instruído, é sempre uma pressão para qualquer governante. O doutor Evertino Barreto fez parte daquela equipa que lidou com a problemática do HIV-Sida, logo que a pandemia, portanto, começou a ser conhecida a nível de Moçambique. Pode partilhar a sua experiência? Foi um momento extremamente exaltante. Era algo de novo, cuja transmissão da doença estava muito associada aos hábitos normais, aos padrões normais de vida das pessoas. E esta especificamente ligada à atividade sexual. E não é fácil lidar com uma doença que exige de nós um comportamento diferente do que tínhamos, porque isto é um comportamento que era normal. E de repente temos que introduzir meios, técnicas, educação, atitudes diferentes, ou seja,
moldar a mente humana para uma nova vida. Foi desafiante, conseguiram-se bons resultados. Felizmente, na altura, tivemos, e aí posso dizer, o presidente Joaquim Chissano foi um ativista muito importante neste processo. Ele próprio envolvia-se nas atividades do programa, principalmente no dia 1 de dezembro, mas não só, em algumas outras atividades que nós precisávamos do apoio pessoal dele. Ele só dizia, digam o que é que precisam, eu estou pronto. Mas foi difícil, só que, mais uma vez, quando alterou-se todo o processo de gestão, veio-se sonhar com muitas coisas que não se realizaram convenientemente até hoje. Por isso é que até hoje o foco de atenção, apesar de alguns esforços pontuais, praticamente não ouvimos falar do SIDA. Como víamos, parece que acabou, o SIDA já não é problema neste país. Mentira, continua a ser. Temos uma taxa de infecção muito elevada, só que não falamos. Também fez parte daquelas equipas que lidaram com um dos piores surtos que alguma vez conhecido em Moçambique, a cólera. Foi um período dramático que o país viveu nestes 50 anos. Como é que lidaram com esta situação? Mas a cólera, eu disse uma vez na televisão experimental que a cólera significa cocó na boca. E continuo a dizer, é falta de higiene. Ou pela comida contaminada, água contaminada, os poços contaminados. E é triste ter um povo nessas situações. Continuamos ainda hoje com problemas de abastecimento de água mais sérios, com problemas de saneamento do meio mais sérios, e vemos que durante as calamidades, em condições, vivem as pessoas que nós tiramos de uma situação de grande risco para outra. E esquecemos. Não tem água, não tem saneamento, não tem comida como deve ser. Esperamos o quê? Porque a cólera é uma doença que não posso dizer que mata. Se for tratada a tempo, é uma doença perfeitamente curável. A base da cólera é a prevenção. E a prevenção é garantirmos o acesso à água e a um saneamento básico eficiente. Senão andamos a correr atrás de prejuízos. Não temos capacidade suficiente para lidar com toda a situação, como foi na altura em que metade do país estava atingido pela cólera. A equipa que tínhamos na altura, a nível central e a nível provincial, felizmente estava bem coordenada, mas foi tremendamente violento. Dias praticamente sem dormir, ir aos distritos, apoio, aviões que vinham de apoio com soros para tratamento endovenoso dos doentes, que era salva-vidas, medicamentos de suporte, equipes que vieram dar apoio, mas foi um momento de mobilização muito grande, extremamente extenuante e, hoje digo, gratificante, porque aprendemos muita coisa da forma como abordar junto à população. Há um exemplo que eu não me esqueço, em Cantadica, foi no meu tempo que se lançou a célebre frase. Catandiga, portanto, província de Manica. Manica. Temos que melhorar a higiene. Era o slogan. Tomar banho, dizíamos nós. Lavar as mãos, outro com carvão. Higiene individual e coletiva. Temos que melhorar. Mas nunca percebemos o que é que isso de fato, como era perceptível na população. E foi em Cantadica, quando numa aldeia aconteceu um surto de cólera, clássica, como está descrito nos livros. Praticamente toda a população foi atingida. E o ministro pediu para ir lá ver o que é que se passava. Fui lá com a equipe. Quem era o ministro na altura?
Na altura, o ministro era o Dr. Zilhão. Fui lá, não era o Dr. Zilhão, era o ministro Songano. E fui e disse, olha, como é que é, vocês têm que melhorar para evitarmos esta situação, porque aqui há algum desleixo. E o chefe da aldeia disse, olha, doutor, venha ver, está aqui todos estes tambores, água tem cloro. Tem ali as latrinas, a Cida tem aquela bacia para lavar. Mas nós aumentamos, em vez de 2, 3, 4 banhos por dia. Disse, ok. Afinal, tem mínimo de condições para evitar isto. E perguntei, onde é que vocês tomam banho? E fomos estar, era ali o rio, passava ali ao pé daquela aldeia. Disse, é aqui, tomamos banho. E o gado e as pessoas, onde é que fazem? É lá em cima. A montanha do rio, portanto. Pois, então, este é um grande problema. E tudo Toda vem a para porcaria jusante. vem e vocês antes tomavam uma vez banho por dia, tinham um risco. Agora têm 2 vezes ou 3 vezes mais risco. Tudo o resto que estão a cumprir a água, os tambores, está certo. Agora, quando vão à latrina está aquela bacia. E o cloro, água colorada, para quando sai. Ah, pomos só água. Não, também tem que ser colorada e com mais intensidade, porque o cloro evapora-se. Isto tem que estar bem concentrada para desinfetar. E o diretor de Catandica, 2 semanas depois, vem telefone e me diz, doutor, eles cumpriram, acabou a cólera. Naquela aldeia acabou. Então ele começou a utilizar este exemplo para os outros distritos. Por isso, dizermos higiene individual e coletiva era um vazio. Mas nós pensávamos que as pessoas iam compreender. Ou que era higiene individual, cada um. Mas como é que isso se traduzia com as condições que eles tinham? Então, foi uma grande lição. Infelizmente, eu tive a oportunidade de contar isto já na televisão logo a seguir. Ainda hoje continuo a ouvir o mesmo slogan, mas não vejo ninguém a ver exatamente ou resolver exatamente os problemas básicos que provocam esta situação. Há um fenómeno que surgiu no país no âmbito exatamente da problemática da cólera, que são as campanhas de desinformação. E isto acaba culminando, por exemplo, em mortes para agentes da saúde. Porque algumas regiões, sobretudo no norte do país, quando está aqui para Nampula, se pensa, há um mito segundo o qual a cólera é criação dos agentes da saúde ou de outros responsáveis. Aqui, este fenómeno, mais uma vez, é um fenómeno epidemiológico e que está ligado à tradição. A tradição. À tradição. E, neste aspecto, à tradição ou religiosa. Ou hábitos culturais. Tradição religiosa, eu vou-lhe explicar. A maior parte onde temos esta violência são regiões marcadamente muçulmanas, cuja religião é muçulmana. E começamos a observar, quando morria alguém, os casos subiam. Porquê? Porque há um hábito religioso, quando morre alguém, fazer limpeza dos órgãos, em que as pessoas põem a mão e limpam os intestinos completamente para ir limpo. E depois tem a comunidade junta que tomam chá, tomam isto. E era um momento em que eles contaminavam e dispersavam para a população. Foi na altura que conseguimos introduzir luvas que os veterinários usam. Só que não sei agora qual é a situação, mas que fez reduzir e explicamos porque é que havia esta contaminação e conseguia-se mais ou menos impedir que nessa altura da cólera houvesse este ritual para diminuir. É difícil estarmos a colorar poços e agitadores sempre houve. E se dizer, não estão, este coisa não é colorar, é cólera.
Estou a pôr cólera, não é cloro, é cola. E mais uma vez, depois da boa era de cuidados primários, em que havia um sistema de comunicação social próprio da saúde, houve investimento muito grande desde o primeiro-ministro, e foi ele, Dr. Héleno Martins, que desenvolveu como prioridade comunicação. Desde produção pelo Ministério de filmes educativos contando a realidade, mensagens, uma pequena tipografia para a produção de cartazes específicos para a saúde. Ao longo do tempo tudo isso acabou. Alguém achou que não era necessário. Disse, isto é brincadeira. Mas foi com este apoio, na altura ainda tive, que o Ministério produziu muitos cartazes de apoio e mais. Descobrimos que fazer cartazes, mesmo escritos na língua local, as pessoas não sabiam ler. E nós convencemos fazendo bons cartazes. Há um traduzido de português para Macua, de português para Sena. Para quê? As pessoas viam a imagem, mas o que estava escrito não sabiam ler nem traduzir. Eventualmente, se fosse em português, até um ou outro conseguia, mas em língua local falavam, mas ler não tinham essa capacidade. Foi aí que, com o apoio da informação do Instituto de Comunicação Social, criou-se equipes a nível de cada província, faziam filmes do dia-a-dia das pessoas, modo de vida, à noite discutiam, e quando havia problemas, incentivavam esses programas. Eu presenciei alguns que tinham muito impacto na população. É eles verem como é que eu estava a fazer no dia-a-dia, e à noite, quando era projetado, aparecia a minha imagem. E aqueles que tinham mais práticas apareciam. E discutia-se na altura, olha, aquele... E tinha impacto. As pessoas percebiam o que era fazer bem, o que era fazer mal. E como tudo isto foi destruído. Hoje temos campanhas, tivemos o Covid, não há um carro. Antes eram carros com megafones que andavam pelas cidades, pelos sítios, a avisar, a educar, mensagens. Hoje tudo isto foi abandonado. Queremos o quê? E como é que lidou no seu tempo com a problemática da gripe aviária? Que também foi um grande marco para a negativa nestes 50 anos. A gripe aviária, eventualmente, foi a minha despedida do Ministério da Saúde. Porque na altura havia um porta-voz da saúde, mas que a informação permanentemente tentava contatar para saber, estavam todos ansiosos com o problema da gripe das aves e não havia resposta, ninguém dava resposta. E houve um dia que vieram à minha casa, foi aquele jornal Mediafax, disse, doutor, olha, não tem informação, diga só, está-se a fazer alguma coisa? Só queremos saber, é um problema? E eu disse, não, o Ministério está a fazer. Está-se a organizar, com instituições que estão ligadas à veterinária, para elaborarmos um programa nacional para estarmos preparados se aparecer. Mais nada. E eles publicam. E o ministro, na altura, que já tinha problemas pessoais para comigo, não sei porquê, mas depois ele disse, o meu protagonismo ao longo dos últimos anos, foi assim que ele disse, irritava-o e estava extremamente nervoso. E na altura que estava presente o Diretor Nacional de Saúde, presenciou e eventualmente percebeu qual era o problema do ministro. Quem era o Diretor Nacional da Saúde nessa altura? Eu não queria mencionar nomes, mas pondo as datas é facilmente compreender. E quem era o ministro? É isso. Para mim não é problema dos nomes, mas é atitude. E a partir daí começou a haver já havia dificuldades de relacionamento, até que ele tomou a medida de me querer transferir para condições que vinha a saber depois por um diretor provincial, que eram condições escarosas, e
uma condição era pôr longe de contacto público. Pronto. Aí eu sentia-me minimizado quando até um servente me veio dar ordens através do Ministro da Saúde e pedi licença sem vencimento. Posteriormente a isso, veio a norma de reforma. Tinha atingido os 60 anos e nesse processo reformei-me. Guarda alguma mágoa na vida profissional depois de todo este tempo que serviu a momentos extremamente difíceis, serviu ao país, especificamente na sua área de saúde? Guarda alguma mágoa? A maior mágoa que eu tenho é ver diariamente a degradação do sistema, do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a atenção básica aos problemas básicos de saúde da população. E vejo uma sofisticação absurda, um desvio absurdo de recursos para hospitais. Não estou a dizer que não precisem, não devemos chegar a esse nível, mas não temos capacidade para manter. Temos para fazer 1, 2 dias, 1 mês, depois temos 6 meses, 1 ano parado. Em detrimento de instrumentos ou de insumos básicos para tratar. E tivemos crises, falta de aspirina, falta de alguns antibióticos básicos, falta de gesso. Eu vi imagens com cartões mal postos, tratar doentes. Para quê? Vamos dar resposta a isto. E nessas situações, vamos tentar procurar outros recursos, se não pudesse ir cá, fora. Mas aquilo que 90% da população precisa, não pode falhar. E o que está a acontecer é que falha. Uma pessoa vai para os hospitais com os esforços que os diretores fazem para garantir uma dieta mínima a um doente, por estar doente, precisa de mais atenção dietética do que uma pessoa normal. A comida é miserável. Os recursos que os gestores dos hospitais têm, o orçamento que têm, é miserável. Temos que começar a olhar, recomeçar a olhar e garantir esta dignidade em todo o Serviço Nacional de Saúde. A medicina privada fez bem ao país, ou seja, ao Serviço Nacional de Saúde? A medicina, como eu digo, a medicina privada não é incompatível com a medicina pública. Complementa até. E é bom complemento. É a medicina que, independentemente de não ser de acesso a toda a população, não estou preocupado. São recursos que, em vez de serem utilizados no serviço público, são pessoas que têm capacidade, recorrem ao sistema privado. Significa que estes recursos que eram gastos estão lá no sistema público para utilizar para as pessoas. O problema está quando nós começamos a reduzir os recursos do sistema público. E é aquilo que está a acontecer, não é? O orçamento que temos, com a inflação existente, com a corrupção existente, hoje o que estamos a acompanhar é, vem aí um aparelho de ressonância. Já é uma forma de negócio para quem está ligado ao sistema de aquisição. Pronto. Então, em vez de 1, vem 3, 4. Mas se nós, nenhum que está aqui em Maputo, conseguimos com dignidade mantê-la a funcionar 1 ano seguido, vamos meter fora de Maputo, onde não temos recursos, porque precisamos de gente que venha de fora de Moçambique para dar assistência. Podia haver acordos entre o Ministério da Saúde, o setor privado, um ou outro doente que precisasse, podia recorrer e o próprio serviço público financiava a necessidade desses doentes fazerem. Era uma forma. Agora, investirmos, são aparelhos caríssimos, uma manutenção que exige extremos cuidados. Espalharmos para depois estarem parados, não poderem ser utilizados, não haver capacidade de utilização, é um desperdício tremendo. Tudo isto porque faltam muitas coisas básicas na cadeia. Se tivéssemos todas as coisas básicas, ok, temos possibilidade, mas não, a carência é tremenda. A atenção é muito deficitária. Há relatos segundo os quais se assiste a drenagem de recursos do setor público da saúde para favorecer
práticas privadas, não necessariamente a medicina privada como está, mas para favorecer um e outro funcionário que acaba prestando cuidados de saúde em sua residência, por exemplo. Olha, essa questão, E, entretanto, quando o paciente vai ao hospital, estes recursos não estão lá porque foram desviados para outros fins. tive a possibilidade de discutir isto com o Dr. Maleiano, quando era Ministro das Finanças e posteriormente Primeiro-Ministro, em que ele abordou o roubo. E eu disse, mas porquê é que temos roubo? Vocês roubam? Roubam porque tem mercado. Por a falha do Sistema Nacional, as farmácias públicas também não têm. A pessoa recebe papel de uma receita, tem que ir à farmácia privada, que é caríssimo. É outro negócio de saúde. As pessoas roubam, tem mercado, no mercado negro, no mercado informal. Senão não roubavam. Sempre que houve disponibilidade, nunca ninguém roubou. Temos a crise, quando há crise no hospital, é uma forma. E depois, pior, já há uma cultura neste país de roubo. Há uma cultura neste país de desvio de fundos. Há uma cultura neste país de oportunidades para ganhar mais. O que é que teria de ser feito, Dr. Evertino Barreto, na sua opinião, para desenvolver o Serviço Nacional da Saúde aos padrões em que o país já esteve muito bem? Este país já instituiu-se o roubo e a corrupção. Está instituída. Com muita dificuldade, nós vamos combater se não começarmos nas escolas. Se a educação não toma a liderança de melhor apoio, melhor tratamento dos professores, melhores condições dos alunos, por todos eles hoje temos uma sociedade que vive desenrasca. E se não começarmos com as crianças, porque hoje já temos 2, 3 gerações de crianças completamente moldadas nesse sentido. Ele vê o pai, vê o tio, vê o primo, vê o amigo, todos eles roubam, todos. A violência hoje é incrível, o padrão de violência para roubar o telemóvel, é roubar do outro. Mas isto começa pequenino. E são essas criancinhas que viram em casa todo este movimento. De repente, tinham carências, de repente, o pai aparece com um carro, de repente, a mesa é fausta e ninguém questiona isto. Vamos para o ensino, hoje, as dificuldades que o professor tem, facilmente é corrompível. E é o pai, é a figura, são as estruturas que corrompem, obrigam ele a tomar decisões que ele próprio não tomaria. E isto começa a entrar no sistema educacional de formação das pessoas. E hoje temos uma geração ou 2 já formatizadas para este tipo de coisas. Por isso é que eu digo, esta é uma geração, dificilmente vamos ganhá-la, mas vamos ter que, pelo menos, esforçar-nos para ter uma nova geração que cresça com outros padrões. Como é que vê, na atualidade, os valores éticos no setor onde é especialista da saúde? Comparativamente, tanto ao longo destes 50 anos, como é que evoluíram os valores éticos? Há uma frase que nós dizemos, que é mundial. O ser humano é um ser eminentemente social. Ser um ser eminentemente social, ele vive. Ele vive em sociedade. E as necessidades dos quadros da saúde são as mesmas necessidades da população em geral. Então é difícil, numa situação de carência, dificuldades de vida, e cada vez são maiores, que esses indivíduos sejam considerados à parte da sociedade. Entram no esquema
E daí os valores éticos, apesar de ser médico, apesar de ser enfermeiro, apesar de ser um técnico, apesar de ser servente, tem que lutar da mesma maneira que o vizinho. Não é isso. O filho que está na escola vê como é que o pai vive e diz, olha, mas o meu colega, que não é, o pai não é médico, não é nada, está ali, olha como ele veio. Há toda uma pressão social que, quer queiramos, quer não, acaba por atingir todo o país, toda a população, a todos os níveis. E a saúde não ia ficar de fora. As pessoas não são imunes por ser médico, por ser servente, por ser enfermeiro. Não é imune a esta pressão diária de garantir a própria sobrevivência. Mas o país tem a hipótese de devolver os valores éticos dos melhores tempos do país logo a seguir a independência nacional, portanto, devolver esses valores, devolver o país para esses níveis em que Moçambique se assumiu como um grande exemplo, mesmo a nível mundial. É vontade política. Se houver vontade política, tudo isto se resolve. Foram decisões políticas, foram mecanismos de gestão política que chegamos onde chegamos. Por isso, se houver uma vontade política de transformar, naturalmente vai afetar todo o indivíduo que está associado a esta malandragem, que se sabe quem é. Temos o Centro de Integridade Pública que denuncia o esquema de branqueamento neste país. Cernic não pode fazer isso? Não temos capacidade para descobrir como é que funciona? Sabem. A corrupção que existe é conhecida. Por isso, se houver vontade política e for prioridade da governação, tudo isto pode voltar ao normal. Vai levar o seu tempo hoje, vai ser conflituoso, mas é possível voltar ao normal. E para terminar? Gostaria de viver o tempo suficiente para ver essa normalidade. Era o meu sonho. Dignificarmos aquele grande valor que é a vida, mas que politicamente não olhamos para esse valor, que é dar valor à vida. Passado, presente e futuro de Moçambique, na visão do médico epidemiologista, o Dr. Averteno Barreto. Isto fazemos no âmbito, portanto, das celebrações deste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Nós, proximamente, voltamos com mais um episódio relativo a esta grande celebração de todo o país. Obrigado pela preferência e fique bem.